Estamos começando mais uma live do programa Parlamento Aberto aqui da Câmara Municipal de Piracicaba. Hoje é um programa muito especial. Claro que todos são muito especiais, mas hoje particularmente é especial porque é a primeira live de duas que faremos para celebrar os 2 anos do programa Parlamento Aberto. Foi no dia 30 de abril de 2009 em que foi publicada a resolução número 4, em que instituiu na Câmara o Parlamento Aberto. Então, desde lá, a Câmara passou a desenvolver diversas ações, tanto do ponto de vista, né, a maioria calcada no ponto de vista da comunicação, mas também de formas de conteúdos diferentes, de abordagens, de atendimento à população de maneira diferente, buscando levar para a Câmara Municipal de Piracicaba uma ideia inovadora, né, voltada aí à transparência, à participação popular e também a inovação, tecnologia, educação para a cidadania, né? Temos, por exemplo, a escola do Legislativo. Olá, Sérgio Lerrer, tudo bem? Olá, prazer, Eric. Com satisfação estamos aqui, tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Estou chamando os nossos outros colegas aqui que também vão participar com a gente, o Bruno e também o Renato Morgado. Estou aqui chamando eles, espero que dê tudo certo. Vamos lá. Quem apareceu aqui? Olá, Renato, tudo bem? Oi, Eric, boa tarde. Olá, Sérgio, como vai? Boa tarde. Prazer estar com vocês. Sejam aí bem-vindos aqui à nossa live. Estou só esperando agora o Bruno chegar aqui. Deixa eu ver se o Bruno... vou chamar ele de novo. Estou convidando o Bruno novamente. Bom, o Bruno está com a gente aqui. Que legal, que bacana. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês três, a atenção e o carinho, posso dizer assim, o carinho de sempre com o Parlamento Aberto aqui na Câmara Municipal de Piracicaba. Eu posso dizer assim que eu sou fã dos três e também amigo dos três. Nós já conversamos diversas vezes aí por conta, né, a transparência, a participação popular nos uniu aí na nossa trajetória profissional. Então é um prazer enorme para o Parlamento Aberto poder receber essas três figuras. Então eu vou fazer aqui, né, vou aqui em sentido anti-horário, começando pelo Sérgio, Bruno e depois o Renato, aí cada um fazer uma saudação para a gente iniciar a nossa live. Com satisfação estou aqui nessa data importante do Parlamento Aberto. A Câmara de Piracicaba tem sido um exemplo bem bacana assim, de procura, de busca, de aumento da relação com a sociedade, da criação de canais, e esse programa de ação do Parlamento Aberto, ele é bem, digamos assim, evidente, relevante, que serve de exemplo para outros legislativos. E nesse período de convivência, em que a gente vê ganhando força e ganhando um desenho muito bacana, esse programa de ação do Legislativo de Piracicaba, a gente fica bastante contente, porque a gente vê que ganhou reputação da sua comunidade, da cidade e também de vários interlocutores nacionais. Então, muito obrigado pelo convite, feliz de estar presente aqui, uma saudação a toda a Câmara de Piracicaba, a todos atores importantes para que o Parlamento Aberto fosse uma realidade hoje em dia, a você, Eric, como condutora dessas ações de comunicação aí que tem marcado, que é ação de comunicação, e a minha mensagem é tudo para que isso aconteça. Legal, obrigado, Sérgio. Você sempre foi também um grande companheiro nosso aqui. Fico muito grato pelas suas palavras iniciais aí. E aí, Bruno, hoje que está representando aqui o Observatório Cidadão de Piracicaba, né, aí o Imaflora, que é a entidade que compõe o Observatório. Seja bem-vindo aqui. Gostaria das suas primeiras impressões aí sobre a nossa live e, claro, né, as suas boas-vindas aqui também. Olá, boa tarde, Eric, Sérgio, Renato.
Tudo bom com vocês? Bom, Eric, queria agradecer, né, antes de tudo, vocês terem convidado, né, a Câmara ter convidado o Observatório para participar, né, dessa conversa. Esse é um programa, o programa de Parlamento Aberto, é um programa que é muito importante para o Observatório. A gente defendeu a criação desse programa, a gente esteve envolvido com isso muito junto com a Câmara e esses 2 anos são uma conquista super importante, né? O Observatório está aí na cidade desde 2012, fazendo esse monitoramento da transparência, da participação social na Câmara, na Prefeitura, e a gente já viveu muitos momentos, né, com o poder público, com a Câmara, e a gente sabe como é importante ter uma Câmara aberta para a população, para a cidadania, para a discussão, né? A gente sabe o impacto, o efeito positivo que isso tem para a democracia local, né, para a democracia aqui na cidade e, enfim, para as políticas públicas no fim das contas, né? Então a gente com certeza tem políticas de mais qualidade, né, uma democracia mais participativa com um programa que abre as portas da Câmara desse jeito, né? Então é um momento de super comemoração e a gente está muito orgulhoso também de fazer parte desse momento. Valeu. Legal, Bruno. O Observatório, na verdade, é o nosso, como pode dizer, nosso padrinho, né? O Observatório Cidadão foi a entidade que fez a provocação inicial para o Parlamento Aberto e que trouxe todo o conceito de governo aberto que a gente está introduzindo na Câmara. Então, assim, eu respeito enorme pelo Observatório, inclusive pelos boletins, que a gente sempre se guiou muito pelas reflexões que vocês trazem ali no boletim que vocês fazem da transparência. Então, assim, eu que agradeço a tua disponibilidade em falar com a gente. E Renato hoje está na Transparência Internacional Brasil. Renato, seja bem-vindo aqui, por favor, as suas primeiras considerações aí. Ótimo, Eric. Você Estou te ouvindo. Está travando um pouquinho a sua imagem para mim, mas eu te ouço. Alô? Eu consigo te ouvir, Renato. Tá, depois da primeira fala, eu acho que eu vou mudar aqui. Perfeito. Bom, é um prazer estar aqui, né? É sempre muito bom falar sobre esse tema, Parlamento Aberto, especialmente num momento de comemoração, né? De aniversário de 2 anos da institucionalização do programa. Claro que ele não começa na institucionalização, ele começa antes, mas é sempre bom celebrar esses marcos. E como o Sérgio comentou, Piracicaba já é uma referência nesse tema no Brasil. Então vai ser ótimo estar aqui com vocês nesse momento aqui de celebração e de reflexão sobre o programa da Câmara de Piracicaba. Bacana que vocês trouxeram algo que eu gostaria da gente começar a nossa conversa, assim, propriamente dita, um pouco pegando o que cada um de vocês falou aqui. Justamente, é claro, né, o Parlamento Aberto ele não começa com a institucionalidade dele, ou com a aprovação da lei, ou com a publicação da lei. Isso é um formalismo, é claro. Muito antes do Parlamento Aberto, nós tivemos aqui, em Piracicaba principalmente, diversos movimentos organizados em torno da transparência, em torno da participação popular. O Renato deu uma saidinha aqui, eu acho que ele vai acertar a parte da internet dele, ele já volta. Nós tivemos, né, esses movimentos em torno da transparência, da participação popular, e que culminou, né, em movimentos organizados da sociedade, que surgiu, por exemplo, o próprio Observatório. Então, eu queria começar a nossa reflexão. Nós estamos falando aí da lei, né, de acesso à informação desde 2011, que foi aprovada no Brasil, que criou essa demanda. Eu queria que vocês fizessem uma análise geral, né, daquilo que se imaginava em quase 10 anos atrás, né, estamos em 2021, né, então basicamente 10 anos atrás, né, o que a gente conseguiu caminhar nessa década em termos de ampliação da transparência, ampliação da forma de se comunicar dos poderes públicos. Aí, é claro, o Sérgio ele vai ter uma visão mais macro de Congresso Nacional, de Assembleias Legislativas, mas também gostaria que os outros também pudessem falar um pouco em torno de suas realidades a partir dessa perspectiva, desse contraponto de 2011, quando a lei foi aprovada, né, a Lei de Acesso à Informação,
para hoje. Então, caminhamos aí 10 anos. Eu queria que vocês fizessem essa reflexão. Começando Olha, pelo Sérgio novamente. em rápidas palavras, Érico, eu acredito o seguinte, que antes de ter acesso à informação, as pessoas que tinham a informação insuficiente, como é que elas poderiam participar de alguma coisa? Era difícil. Se elas não tinham o conhecimento do que exatamente estava rolando, o que estava acontecendo, quais as métricas, quais os resultados, quais os desafios, números, ficava um pouco difícil o cidadão participar. E até mesmo, nesse período, a visão de que se abrisse demais para a sociedade, antes da lei de acesso à informação, era um complicador, porque muita gente que não tinha a informação correta ia querer dialogar e, ao invés de ajudar, ia confundir, né? Com a lei de acesso à informação, se mudou o paradigma. Na medida que, em tese, toda informação, todo cidadão tem o potencial de estar informado, ou de ir atrás, você tem essa possibilidade de, então, mudar a perspectiva de como a gestão pública acontece, que é você, digamos assim, construir políticas públicas conjuntamente com a sociedade em simultâneo, não só como se fosse, digamos assim, um agente público mais messiânico. E isso atingiu, acho que, fortemente o legislativo, porque o legislativo, sendo uma instância de debate, sendo uma instância de construção, né, primeiro, o legislativo justamente é o primeiro poder responsável por engajar o cidadão e abrir para o cidadão, né? Então, acho que o legislativo ele foi fortemente impactado, ainda está em compreensão. A gente vê isso no ponto de vista do Congresso Nacional, das assembleias e das câmaras municipais. Ainda tem muito parlamentar, principalmente nas câmaras, que ainda acredita que é eleito para resolver sozinho, para ter uma ideia genial. Mas, do meu ponto de vista, isso já passou. Na verdade, o agente parlamentar, o agente político, ele está aí para ser um articulador para construir junto, para trazer as mentes, as informações dos especialistas e saber onde vai chegar. Porque aí, quando constrói essa política em conjunto, o próprio processo, como a gente fala, a própria jornada, acaba amadurecendo a sociedade para ela entender que aquele é o melhor caminho, ou é um dos melhores caminhos. Então, esse processo e essa jornada, do meu ponto de vista, é o grande aprendizado de lá para cá, de 2011 para cá, né? Alguns parlamentos aprenderam, poucos, do meu ponto de vista, né? Mas tem outros que aprenderam a lição de casa e estão procurando abrir esses canais para a sociedade, mostrar que são bem-vindos e vamos construir junto. Onde o agente parlamentar e o agente político, ele é um desencadeador, mas ele não é o messiânico, ele não é Messias, ele não vai resolver, ele não vai dar a ideia pronta, né? Então, eu acho que essa que é a grande questão, que a distribuição da informação de governo aberto, de parlamento aberto, de lei de acesso à informação trouxe, né? Ninguém sabe mais que ninguém em tese, né? Então tem que se construir junto, porque sozinho, só de cima para baixo, isso não funciona mais, como a gente já sabe. Legal, Sérgio. Realmente ainda, até vou querer depois que você possa também nos ajudar um pouco mais sobre essa perspectiva, que a gente sabe dos obstáculos que nós enfrentamos, né? E um deles é justamente a cultura política nossa, que, lógico que você não vai mudar em 10 anos, talvez você não mude nem em 50 anos, você vai demorar muito tempo para mudar. É uma cultura que se estabelece muito diferente, né? Mas eu queria que o Bruno falasse, né? O Bruno que também sempre esteve muito próximo das organizações, dos movimentos, aquela coisa que era um tanto difusa, né? Ali, alguns anos atrás, né? Como o Sérgio colocou, todo mundo falava, muitas vezes até a crítica ela não era muito qualificada. Como que você vê essa mudança, né? Você que está numa organização que tem contato com âmbitos aí de formação de pessoas para poder analisar as questões do poder público, como que você vê essa evolução aí? Nós conseguimos caminhar nesses 10 anos aí, como que você analisa? Acho que antes de qualquer coisa, né, é importante colocar que, acho que, independente do quanto a gente conseguiu caminhar desde a aprovação da Lei de Acesso à Informação, ela é uma mudança importante de paradigma, né? Ela muda tudo na relação entre poder público e sociedade civil, né? Porque, enfim, a transparência é
um dos elementos mais importantes para a gente conseguir participar, para a gente conseguir ter uma melhor qualidade da relação entre nossos representantes, os governantes, e a sociedade que, enfim, é a beneficiária das políticas públicas, né? Isso acontece, acho que de várias maneiras, né? Eu acho que um elemento é que a transparência, que é o que você está colocando, né, Eric, ela qualifica a participação, né? Então, quando você senta num conselho para tomar decisão junto com o poder público, quando a sociedade civil vai participar de uma audiência pública, né? Quanto mais informação você tem, melhor você consegue entender quais são os gargalos das políticas, né? Quais são os problemas das políticas, quais são os desafios que a gente tem que enfrentar, né? E aí, necessariamente, melhores vão ser nossas propostas de soluções, né? E melhor vai ser o diálogo, né, com o poder público, né? Quem já sentou num conselho para discutir com o poder público sabe que se você não tiver acesso à informação, se você não tiver muito preparado, a pessoa que está ali, ela faz aquilo todo dia, né? Ela tem toda a informação do poder público sobre as políticas públicas, ela sabe de todos os problemas. Se você não está qualificado para defender seu ponto de vista, né, você não consegue fazer essa discussão. E a transparência é o primeiro passo, porque é o que vai garantir que o cidadão tenha o acesso à informação necessária para fazer esse diálogo, para fazer essa discussão, né? Mas acho que não só isso, né? Acho que a transparência também tem um elemento aí que é fundamental, que para além de qualificar, né, a relação entre o poder público e a sociedade civil, é a transparência que vai permitir a gente identificar quando alguma coisa errada está sendo feita, né? Então, assim, a lei de acesso à informação ela é muito importante também, porque ela é uma lei que vem de cima e diz, olha, todo mundo vai ter que abrir suas informações, né? E a gente sabe que muitas vezes isso pode ter no início vamos dizer, um resultado negativo, né, para o poder público, porque as coisas que estão sendo feitas erradas podem aparecer de repente, né? Mas é por isso que também ela tem esse mudante de paradigma, porque fica mais difícil você atuar de maneira irregular, né? Justamente pelo poder que a transparência tem de identificar isso, né? De permitir que a sociedade identifique, né? Então, aí surgiram várias organizações da sociedade que usam os portais de transparência, que usam essas informações para garantir que as políticas estejam sendo bem implementadas, né? Então, acho que a lei de acesso à informação ela tem todo esse poder, tem todo esse potencial, né? Muita coisa foi sendo aprimorada desde a publicação da lei. A gente tem aí, enfim, política de dados abertos, né, que vai aprofundando todo esse processo de abertura, né? Mas ela é essa mudança de paradigma, né? E eu acho que hoje a gente tem ainda, óbvio, né, uma dificuldade de implementar a lei, né? Em parte, o Observatório Cidadão de Piracicaba ele surgiu também desse desafio, né? Agora que a gente tem essas novas regras de transparência, a gente tem que garantir que elas sejam implementadas em todos os mais de 5 mil municípios, né? E isso também é um desafio, né? Isso é parte do desafio que a gente enfrenta aí desde a fundação do Observatório, mas é isso que também vem garantindo que, por exemplo, em Piracicaba a gente tenha, principalmente na Câmara, a gente esteja avançando tanto no acesso à informação e depois, junto com isso, né, vem a participação, né, e vem todos esses movimentos que culminaram aí no programa de parlamento aberto, aqui no nosso caso, né? Acho que é um pouco por aí. Legal. Bacana, Bruno. É legal isso aí. É legal ouvir essa perspectiva aí, porque você sabe que quando você fala assim, quem está no conselho tem que estar bem informado, porque, né, o poder público está sempre mais informado, está fazendo aquilo todo dia. Mas no caso do parlamento aberto, é fato, né, e eu acho que isso é inegável, inclusive para todo o nosso staff aqui da Câmara, que a sociedade estava correta, né? Mesmo dentro das suas, vamos lá, limitações, das suas, em alguns aspectos, até ingenuidade, que a gente possa dizer, assim, né? Olha, eles estão sonhando muito aqui, né? Não, mas estava correto, né? Eu acho que vocês deram um caminho que, se não fosse esse caminho da sociedade, por si só, o poder público não agiria, né? E aí o Renato está tendo algumas dificuldades aí com a internet, conseguiu estabilizar aí, Renato?
Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Bom, mas eu perguntei aqui, Renato, sobre, né, a gente está em Talvez. Vocês me ouvem 2021, bem? né, 10 anos da lei de acesso à informação, e também eu Tá. estou recordando aqui que a gente teve um período ali de muitos movimentos, né, até uma certa mensagem meio difusa sobre tudo o que a sociedade queria, até um pouco no embalo lá do que foi 2013, por exemplo, das chamadas jornadas de junho, né, também, tem essa conjuntura. De lá para cá, assim, o que você avalia em termos de avanço aí que a gente pode ter tido de uma maneira mais geral dentro dessa demanda da transparência, da participação social? Você que está hoje numa organização com tanta, né, que tem uma tanta amplitude aí, o que você enxerga desses avanços aí, Renato? Você me escutou? A lei de acesso à informação ela é um marco fundamental nesse processo de avanço, né? Então ela traz de forma Sim, sim. detalhada, né, Não, os estou escutando. direitos Tá do ótimo. O cidadão áudio está acessar ótimo. as informações e do Estado. O áudio Escutei, está você me ótimo, pode escuta, falar. Eric? Está cortando muito. Pode Alô? falar. Você está Alô, me alô? ouvindo? Realmente estamos tendo. O Renato está tendo essa dificuldade de internet aí. Eu acho que lá na Baixada, lá, a internet está meio. não está chegando a contento. Mas vamos continuar aqui então, enquanto a gente vai tentando acertar com ele. Que dentro desse aspecto todo que a gente faz, né, do parlamento aberto, eu vejo que um dos principais obstáculos que nós temos é o alcance daquilo que a gente quer divulgar, né? Eu estou, inclusive, fazendo uma monografia dentro de um MBA que eu estou terminando, e justamente estou fazendo estudo de caso do Parlamento Aberto, até para me aprofundar e também buscar novos elementos aí, né, do programa. E aí, cara, a gente vai fazer análise de alcance. Quando eu falo alcance, assim, quantas pessoas mensagem X chegou, quantas pessoas mensagem Y chegou. E ainda, perto do universo da sociedade, ainda é baixo, né? Por mais que tenha relevância naquela sociedade, naquele grupo que chega, ainda é baixo. Quais os caminhos que vocês enxergam para o alcance, para o aumento desse alcance, para a ampliação do alcance da mensagem, da transparência, da participação dentro disso que nós estamos conversando aqui, começando pelo Sérgio novamente? Olha, eu acho o seguinte, a gente precisa passar um debate, né, uma visão de que o avanço da transparência e do acesso, se possível, quase que instantâneo dos dados, que essa que é uma batalha também, os dados estarem disponíveis em tempo real, ou pelo menos dentro de um tempo razoável, né, enquanto que eles façam sentido, que não adianta você liberar os dados de algo que é um momento de crise daqui a 90 dias, quando já passou e tirou, né, a possibilidade da sociedade ter uma noção. Então, essa questão, né, do controle social em tempo real, primeiro, é agilizar a publicação de dados. Essa é uma questão. Mas a segunda é, do meu ponto de vista, conscientizar a sociedade que o avanço do controle social e da transparência, ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele não pode servir a sociedade, enquanto que eu sou oposição, quanto mais acesso a dados, eu vou mais combater o governo atual, mas quando eu sou situação, eu retardo a publicação dos dados e me protejo, né? Então, eu acho que a primeira questão é mostrar que a transparência, né, o avanço da transparência é um avanço do sistema, né? O ideal é tentar a gente combater a partidarização e a politização da necessidade de disponibilizar os dados em tempo real das decisões, dos editais, das publicações, das compras, de todas as decisões. Isso é fundamental, do ponto de vista aí do controle social, principalmente do orçamento público, já que tudo que se discute no final
vai significar algum tipo de dedicação pública da máquina ou do recurso público. Então, como é que você pode medir se isso obteve algum resultado, foi adequado e foi impessoal? Acompanhando os gastos. Os gastos não é um problema de contabilidade, é um problema de gestão, direção de gestão e quais políticas, mesmo que os gastos sejam, os investimentos públicos sejam probos, quer dizer, sejam feitos honestamente, de repente, se feitos de uma forma, eles dão um resultado 1, se feitos de outra forma, eles podem dar um resultado 10. Então, isso é que hoje em dia eu acho que tem que ser discutido. Tem a questão do controle da transparência para a probidade, sim, ok, isso deve ser mantido. Mas é muito pouco perante o que é o orçamento público brasileiro, o que a gente pode fazer de resultados com essa política. Então, essa eu acho que é uma questão muito importante a gente discutir hoje na transparência, que é a velocidade da publicação dos dados, certo? E tentar também combater o uso demagógico dos dados, quer dizer, que é muitas vezes, digamos assim, usar o orçamento público em função de políticas do governo de momento, né? Eu acho que assim, o grande avanço da sociedade depende da racionalidade da administração pública. Até mesmo com mudanças de governos e mudanças de coalizões partidárias, manter um certo rumo que foi decidido. Aí que é o papel do legislativo, do meu ponto de vista. Na medida que quanto mais o legislativo se abrir, mais ele discutir com a sociedade, mais as políticas públicas vão ser sustentáveis e menos o executivo pode chamar a política exclusivamente para si. O executivo daquele momento, né? Quer dizer, muda porque nesse projeto eu coloco a minha marca, o projeto era do outro, eu vou parar, né? Então, essa racionalidade, porque o Brasil não tem dois dinheiros, ele tem um dinheiro para fazer uma determinada política pública e não pode ficar, digamos assim, parando aquela política pública. Então, essa política pública ela tem que ser sustentável, no aspecto de ela ter longevidade e durabilidade. E aí que é o papel do legislativo, trazer a sociedade para dentro, discutir, provocar, sucessão, se for o caso, exaustiva de debates, né, presenciais, pela internet, de dados, trazer a sociedade, obrigar, né, puxar. Esse eu acho que é um papel hoje do parlamentar municipal, do estadual, do federal. Puxar os representantes da sociedade para falar, né? Puxar, né? Mostrar que ele é o rei, que ele está ali para ser ouvido, né? Ele não está ali como audiência. Claro, tem aquele parlamentar que chama, a pessoa da sociedade só fica lá como plateia, né? Na verdade, assim, o grande poder hoje é você conceder à sociedade esse espaço, né? O parlamentar também tem que entender isso, né? Ele não precisa ser o artista único do parlamento, a sociedade também tem que ser o artista ali, tem que ser protagonista, né? E tem que cumprir junto, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da transparência avançar, como agente consolidador de políticas públicas sustentáveis. Perfeito. Eu queria, o Renato, só antes de passar a pergunta aqui para o Bruno, o Renato está com muita dificuldade na internet, então, infelizmente, ele não vai poder voltar. Que ele falou, acho que é melhor não ficar tentando entrar, né, senão vai atrapalhar, mas atrapalhar não vai, viu, Renato? Se você estiver por aí, mas se a internet está ruim, cara, faz parte. Já tive problemas, assim, em outras lives também, da gente chamar aí a internet, a minha já teve problema, a da Câmara, em determinados dias, tem dia que a coisa realmente não funciona. Uma pena não poder contar com o Renato aqui, mas nós vamos tocando então aqui com o Sérgio e com o Bruno. Bruno, então eu estava falando com o Sérgio lá sobre a questão do alcance, né? A gente tem, é lógico que a minha preocupação sempre ainda é que às vezes eu tenho a impressão de estar falando para um determinado nicho, né? Eu tenho essa impressão, né? E assim, muitas vezes a cultura mais predominante da sociedade, ela não consegue compreender, né, tudo aquilo que ela tem enquanto opções, enquanto poder até dentro do parlamento aberto ou do parlamento em geral, né, da política em geral. Como que você vê, qual o caminho que você vê para a gente ter uma expansão, né, desse grupo que hoje, né, eu estou colocando como nicho, né, não é desprezando, é muito importante que nesse nicho tenha 10 mil, 30 mil pessoas, mas deveria ser 400 mil no caso de Piracicaba, né, já que temos 400 mil habitantes aqui. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho quais
quais caminhos que você vê para a gente sair desse local, desse nicho que nós hoje estamos? Essa é uma questão, né, que eu não, acho que eu sei que você falou, você mesmo falou, né, que a questão do nicho não é necessariamente ruim, mas eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente está falando de políticas públicas, né? É importante que a gente tenha acesso à informação, mas é importante também que a gente reconheça que quando se trata de participação, né, é, é, participar custa, né? Então, participar, você tem que ter uma questão, você normalmente tem uma questão muito importante que você precisa resolver como cidadão, que você quer resolver para resolver sua vida, a vida da sua comunidade, né? E você vai participar para resolver aquela questão e depois você participa para resolver outra, né? Mas eu acho que é esperado que uma parcela menor da população do que a população geral, né, tenha alcance, seja alcançada por esses espaços, porque uma parcela menor participa, né? E a gente tem que trabalhar sempre para elevar essa parcela, para que as pessoas queiram participar, para que as pessoas que estejam envolvidas na participação, elas tenham acesso aos instrumentos para tomada de decisão, de participação, né? Eu acho que e aí, né, isso tudo acho que para falar, né, que eu acho que é importante que os instrumentos de parlamento aberto, os instrumentos de governo aberto, eles sejam articulados para dar essa possibilidade para as pessoas, para dar possibilidades concretas das pessoas participarem, terem sua voz ouvida, terem sua demanda atendida, né, sua demanda levada em conta, né? Então, por exemplo, se você pega um instrumento novo de participação social, né, você cria um instrumento lá, né, novo para as pessoas, por exemplo, levarem ideias para a Câmara, para essas ideias se tornarem leis, né? Se a gente não... esse instrumento de tecnologia e inovação, ele tem que estar permeado por ações de participação, por ações de transparência, para que as pessoas conheçam esse instrumento, que elas saibam para que ele existe, né? O que ele pode trazer de benefício, né, para as pessoas que estão participando, e de ações de mobilização mesmo, para que as pessoas usem isso, né? Então, eu acho que uma forma assim, do programa, né, uma forma da gente fazer com que que aconteça, vamos dizer assim, uma sinergia positiva ali, né, de potencializar esses instrumentos de parlamento aberto, é usá-los para, de fato, eles estarem elevando a participação e a capacidade das pessoas de influenciarem as políticas, né? Quando você, como cidadãos, consegue que uma demanda sua seja atendida, quando você sente que você está sendo ouvido, você isso vai trazer um resultado super positivo. Você vai passar a acreditar naquele espaço, naquela arena, nesses instrumentos, você vai passar a usar, você vai começar a falar com as pessoas que estão atuando com outros pontos e dizer, olha, aquele instrumento ali de participação, ele pode ser importante para isso, para aquilo, né? E eu acho que é um pouco por aí, né? Eu acho que essa coisa do alcance, ela tem que ser muito pensada a partir dessa ideia, né? De quem a gente quer alcançar e como a gente quer alcançar, né? Eu acho que é muita qualidade, né, da participação para que as pessoas tenham mais... vejam que aquilo que elas... vejam que os instrumentos que elas estão usando de participação, vejam que os espaços que elas estão ocupando para influenciar as políticas, de fato estejam permitindo que elas influenciem as políticas. Até porque o outro lado da coisa, né, quando você participa dos conselhos, quando você participa de audiências públicas e você não vê as suas demandas sendo levadas em conta, isso também traz uma decepção muito grande, né? Porque custa dinheiro, custa tempo, custa energia, às vezes custa dinheiro para participar, você tem que se deslocar, você tem que fazer reunião, né? Então, é importante que esses espaços, os espaços de participação e os instrumentos de parlamento aberto, de governo aberto, eles estejam articulados para permitir esse resultado positivo, né? Eu acho que isso é uma condição assim para garantir que um alcance seja maior, né? Ter vamos dizer, as ações de comunicação, as ações, né, dos instrumentos de tecnologia, de inovação terem na base
essa capacidade de fazer as pessoas terem mais impacto sobre as políticas, sobre, enfim, as decisões da cidade. Sabe, Legal. o Eric, se você me permitir, pegando esse gancho da fala do Fique à Bruno, vontade. a gente que trabalha com o legislativo, no legislativo ou com o legislativo, né, a gente tem algumas batalhas, algumas frentes aí e tal, e isso que o Bruno falou tem sido um aspecto também, que é o quê? Se construir canais e se dotar o legislativo de ferramentas, né, e o poder público de ferramentas, né, para que isso que a gente chama de governo aberto ou de participação aconteça. Mas a gente sabe também, né, cá entre nós, que não é pelo fato de existir a ferramenta que as pessoas vão usarem ou vão participarem. Esse é um outro problema. Quer dizer, que é uma obrigação do poder público disponibilizar esses canais, esses acessos, essas possibilidades. Mas isso não garante automaticamente que as pessoas vão participar, né? Aí que entra, do meu aspecto, uma diferença, né, que eu vou comentar muito rapidamente, entre a qualidade que a gente tem, mesmo que a gente difira, né, que a gente discuta a qualidade do Congresso Nacional com o resto dos legislativos. E, ao mesmo tempo, também a qualidade do parlamentar, né? Aí estou falando de legislativo, basicamente. Porque na Câmara dos Deputados e no Senado, lá na Câmara dos Deputados você tem 18 salas de audiência e comissões, e no Senado quase a mesma coisa. Em tempos não de Covid, né, você tem aquilo super ocupado e você não tem uma dificuldade enorme de conseguir sala para audiência pública e para discutir, para debate, para evento. E aí você tem deputados que são da área parlamentar, que são da área do comércio, que são da área dos servidores públicos, que são da área variadas aí, sempre promovendo ações, encontros, debates, discussões, que acabam suprindo, né, regulamentações, não necessariamente, porque tem muita lei por aí, a maior parte das leis do Brasil está faltando regulamentação, e a maior parte das leis do Brasil falta regulamentação municipal, 80% falta, né? O vereador sabe disso? Não sabe disso, né? A maior parte das leis publicadas e sancionadas, publicadas pelo Congresso, aprovadas pelo Congresso, sancionadas pelo presidente, não tem aplicação municipal. Não tem. Elas não acontecem de fato. Todo mundo comemora, fica feliz, mas elas não acontecem. Porque elas não são regulamentadas. Da lei dos resíduos sólidos, pela lei da liberdade econômica e outras, não foram. Até a lei da microempresa do Sebrae, de 25 anos atrás, 45% das câmaras até hoje não regulamentaram. O que impede uma série de ações de benefício à microempresa, de políticas. Mas, enfim. Então, eu acho que tem aí, né, hoje em dia, assim, a gente tem que dotar de ferramentas e tudo, mas não quer dizer que aconteça por combustão instantânea. Há uma grande distância, porque também a sociedade, por muito tempo, ficou cansada, porque muito tempo também o poder público, quem ocupou, queria decidir sozinho, gostava desse aspecto messiânico, né? Eu vou descobrir os melhores caminhos e vou dizer para todos, e aí todo mundo vai me aplaudir se der certo. Né? Se der errado, eu desapareço. Então, as sociedades, não, já que você quis se eleger, pediu meu voto, resolve aí. Né? E não me incomoda. Resolve aí, não me incomoda. Então, mas hoje é diferente, né? Não dá para deixar quem se elege em qualquer instância do poder público solto, né? Você tem que estar ali junto, não dá para deixar descolar. Mas, ao mesmo tempo, quem quiser ter uma vida parlamentar, que começa numa Câmara Municipal, né? Ele tem que chamar a sociedade, ele tem que ir até aí, ele tem que sensibilizar o comércio, ele tem que sensibilizar o setor rural. Como é que você vai trazer para dentro do legislativo aberto? Discutindo o problema que atinge essas categorias, aí o sujeito vai vir. Não adianta dizer estou aqui, né? Tem que ir até lá, escolher, pautar, ver o que aflige. Cada um tem sua dor. Se você traz a dor daquele setor e daquele sujeito para dentro, o cara vai vir para dentro da Câmara Municipal, ele vai discutir, ele vai ver uma possibilidade de construção. Eu acho que é isso que falta um pouquinho, hoje em dia, para os parlamentares em geral, principalmente a nível municipal. No federal, eu acho que isso já é um processo que, independente do que a gente possa julgar de qualidade no Congresso, já começou há alguns anos. Né? O Congresso hoje ele acabou fazendo, é perceptível, agenda própria. Né? Agenda própria. Tanto que os governos, né, desde o segundo governo Lula para cá,
provavelmente, né, eles têm um diálogo diferente com o Congresso, né, porque o Congresso propõe pautas, não é só pautado. E a grande questão é que as câmaras municipais, no geral, são muito pautadas pelos executivos municipais e com pouca pauta própria. A pauta própria que tem a prosaica. É prosaica, é provinciana, é pequena, é mirrada, não é de política pública real, né? Então, eu acho assim, para revigorar, de fato, um parlamento aberto que vocês têm, desculpe só, estou acabando me estendendo um pouquinho, mas como vocês têm experiência aí, é o primeiro passo. O segundo passo, o grande desafio, é falar de perto da sociedade, trazer os dores da sociedade para dentro, trazer os setores e construir políticas públicas que ultrapassem o governo de então, né? Para a sociedade entender que é ali que se constrói, né? Independente do executivo. Essa que eu acho que é o grande desafio, porque eu acompanho, né, vários instrumentos, até laboratório hacker lá desde o início da Câmara dos Deputados e outro, surgimento dos observatórios também, aí sociais, tal, acompanho há muitos anos, e falta, eu acho que agora é convergir para isso, do meu ponto de vista, Érico e Bruno. Ô, Eric, nossa, porque várias coisas aí que o Sérgio falou e de fato, isso também tem muito a ver aí com o programa, né? Mostra, por exemplo, a importância dos fóruns temáticos que a gente tem na Câmara hoje, né? Porque esses fóruns, eles são esses espaços para discutir temas específicos, né? E é impressionante como eu faço parte de um dos fóruns aí, né, de discussão. Acho que eu comecei em 2018 a fazer parte das reuniões, e a quantidade de gente nas reuniões só aumentou, assim. Eu lembro de, logo antes da pandemia, né, quando a gente ainda se reunia presencialmente, cada vez aquela sala estava mais lotada de gente interessada nos temas ali do fórum para discutir, e esses temas depois eles se tornavam projetos de lei, eles se tornavam emendas parlamentares, né? Em vários momentos aí, inclusive que a Câmara pautou o Executivo, pautou a construção da política pública, né, aqui em Piracicaba. Então, isso a gente pode pensar não só em alcance, mas em impacto, né? Isso tem um impacto sobre as políticas locais, que é muito importante. Agora, e também falando de alcance, acho que era importante também, Eric, apesar da gente ter sempre existia uma dificuldade, né, da gente aumentar o alcance, da gente garantir que os instrumentos de participação que a gente formula sejam utilizados e tal. O Parlamento Aberto o programa de Parlamento Aberto já coleciona uns números positivos aí, né? Puxando aqui uma análise que o Observatório Cidadão de Piracicaba fez de aniversário de um ano do programa de Parlamento Aberto, ano passado, né? Parece que foi outro dia. Olha só, em 2017, a Tribuna Popular, né? Tribuna Popular da Câmara, né, que é aquele espaço onde as pessoas os cidadãos, eles podem se inscrever e eles podem falar sobre, tem um tempo durante a sessão da Câmara para falar sobre um tema importante. Em 2017, 60 pessoas participaram da Tribuna Popular. Em 2018, 90 pessoas participaram, já aumentou. De 2018 para 2019, quando teve o programa de Parlamento Aberto, que inclusive instituiu regras que deixaram mais fácil a participação na tribuna, esse número subiu de 90 para 140 pessoas. Então a gente tem um aumento aí considerável de gente usando a tribuna popular, e isso dá uma voz importante para essas pessoas, para os grupos que precisam falar de algum tema importante para a cidade, né? Um outro número aqui, sobre a quantidade de participantes dos cursos da Escola do Legislativo, que também está inserida aí no pilar de Educação para a Cidadania do Programa de Parlamento Aberto. Em 2017, a gente teve 1.986 pessoas inscritas nos cursos, né, que é um número grande, aí, 60 cursos. Em 2019, a gente teve um aumento grande também, 2.329 pessoas, né? Então, de 1.900 para 2.300 aí, de 60 cursos para 76. Então, acho que são números que mostram que as pessoas também, que o programa está ajudando a Câmara a aumentar, né, esse alcance, a ter mais gente envolvida com os temas, né? Até porque, Bruno, eu acho que essa é a lição de casa, né? Se a gente for falar que toda evolução de política pública principalmente é uma espiral que começa no núcleo pequeno e vai aumentando,
A primeira questão justamente é essa, que eu acho fabulosa, que a Câmara de Piracicaba tem procurado fazer, e que aí essa questão do parlamento aberto com a participação do Observatório Fundamental, que é formar multiplicadores e formar influenciadores, capacitar as pessoas no universo de política e no universo de política pública, né? Eu acho que a escola do parlamento, em geral, ela foi aberta para isso, né? E muito mais para isso, do meu ponto de vista. Claro, é fundamental o curso técnico, a pessoa lá do controle interno saber como é que é a atividade dela, o chefe de gabinete saber como é a atividade dele, contabilidade pública é o sujeito a aprender, né? Quem cuida da contabilidade pública da Câmara e da Prefeitura, etc. Mas, assim, a capacitação política e a formação de multiplicadores me parece hoje um dos elementos centrais, né? E aí, às vezes, até o resultado não aparece tão rapidamente, porque primeiro você precisa chamar e fazer uma mentoria, né? Sem querer dizer o que a pessoa tem que pensar, mas introduzir ela no universo de políticas, né, e políticas públicas. Então, eu acho que esse trabalho, ele não tem como não dar semente, não tem como não frutificar, né? Vai aparecer em algum momento, às vezes um pouquinho, às vezes um pouco mais, mas do meu ponto de vista, a direção é essa e tem que ter paciência. Legal. Nós estamos já com 46 minutos aqui de conversa. Nossa, passa rápido demais. Mas eu queria só complementar o que o Bruno falou. E nós tivemos aqui a experiência do plano diretor em Piracicaba em 2019, né? Inclusive, se eu não me engano, das 50 emendas que foram apresentadas para o plano diretor, em torno de 18, se eu não me engano, surgiram de fórum, né? Do fórum territorial sustentável lá, em torno de 17 ou 18, eu não me lembro agora exatamente os números, mas nós tivemos um número bem significativo de emendas que surgiram ali. Depois foi apresentada pela Comissão de Meio Ambiente, mas surgiram no âmbito do fórum. Então, nós temos essa experiência nossa. Agora também, né, temos essa questão da pandemia que dificultou muita coisa, né? Inclusive, essa live que nós criamos aqui é justamente para algo que vem para depois da pandemia, que a ideia era trazer temas variados, né? No começo foi mais focado na questão da pandemia em si, depois a gente foi mudando para poder ampliar. Ontem, por exemplo, eu falei com uma ultramaratonista que fez uma ação solidária em Piracicaba, que era um assunto que, teoricamente, né, não tem nada a ver com a Câmara, mas como jornalismo público, a gente leva informação, é uma forma também de criar alcance, né? Isso que eu estou dizendo. Mas para a gente caminhar no nosso assunto aqui, tinha outras várias perguntas para fazer, mas eu vou fazer uma que eu acredito que é um pouco mais urgente, que é o início da formação do plano de ação do governo aberto, né? A Controladoria Geral da União está iniciando, né? Já terminou uma consulta que terminou em fevereiro, agora está em outra que vai até em maio, né, dos órgãos, da parte pública, né, envolvida nesse plano de ação. E aí, o que vocês acreditam que hoje o Brasil tem que ter mais ênfase na ação em torno do governo aberto, né? Falo de governo aberto, mas, claro, envolvendo também o parlamento aberto. Como que vocês avaliam assim, as nossas prioridades nesse plano de ação que está sendo desenvolvido pela Controladoria Geral da União? Sérgio primeiro, porque só para a gente manter na ordem aqui. Olha, eu acho que é um pouco nessa direção, Eric, do que nós já estamos falando, né? Eu acredito que os recursos públicos, eles são muito finitos, muito limitados, né? Quer dizer, se você pegar o orçamento público, o quanto que nós temos de base para investir, é menos de 6, 7% anualmente do nosso orçamento público. Então, é um dinheiro muito precioso que você deveria consolidar em direções que pudesse ter um início, meio e fim do processo. Né, o Brasil tem muitas políticas públicas que, assim, mal saem da casca, mas tem algumas políticas públicas virtuosas. Você tem política pública de alimentação escolar, que é exemplo no mundo todo. Né, o Brasil, em 40 anos de política, 40, 50 anos de políticas públicas, conseguiu tornar fazer segurança alimentar, ou seja, o Brasil é praticamente autossustentável de alimentos, com poucas exceções, que foi uma conjuntura de se juntar conhecimento público e privado, né, para você construir uma política pública que tenha alto impacto, né? E me parece que hoje essa é a questão, a gente conseguir concentrar a energia de conhecimento, né, do país
e também a capacidade de investimento em áreas que o Brasil possa ser proeminente, né? Claro que isso passa pelo controle social, isso passa pelo controle do uso dos recursos, né? Mas passa também, do meu ponto de vista, aí que entra a questão da inteligência, que é o grande desafio, que é a gente conseguir também não pulverizar os recursos, senão você não consegue chegar a lugar nenhum. No momento, por exemplo, você falou que por um bom tempo cobriu a pandemia, né, o Brasil ele poderia ser um grande player da indústria da saúde no mundo. Já foi, né? Esteve a caminho de ser, mas isso foi, digamos, desmontado justamente por pulverização de investimentos, né? Então, hoje o Brasil ele tem um potencial de ser um grande indústria, assim, um grande player da indústria de saúde, né? Ele já tem equipamentos, ele já tem infraestrutura instalada, ele tem laboratórios, depende de reunir universidades, laboratórios públicos e parceria privada, para você se tornar, de repente, um ativo como uma área rural hoje, né? Que é um dos grandes ativos do Brasil para a balança comercial. O Brasil ele tem condições de ser um grande fabricante mundial de soluções de saúde, né? Isso depende de uma coisa, de uma concertação, né, de você conseguir juntar a gente de maneira multipartidária. O Brasil também tem outros potenciais que podem ser, digamos assim, trazer mais conforto e mais qualidade de vida ao cidadão, né? Nessa conjuntura de construção, o controle é fundamental. Se tem uma janela para melhorar o controle, se não tem ação de parlamento aberto, se não tem controladoria, vamos fazer. Tem que aproveitar as janelas e estruturar. Isso por si vai resolver, a gente não pode se iludir, isso do meu ponto de vista, né? Isso são estrutura fundamental, é que nem você, olha, eu preciso um apartamento com sala, com dormitório, com funcionalidades, mas as funcionalidades vão dar qualidade de vida para a família, ajuda, mas não definem, sabe? Dão um caminho, evitam os descaminhos, né? Então, o que eu acho que assim, o legislativo tem um grande papel em ser um laboratório de construir políticas públicas consistentes, né, dentro do que nós temos e as possibilidades que nós temos, né, e isso se transformar num debate público que perpasse governos. Eu acho que essa é a questão, né? Eu vejo evolução na área de controle dos tribunais de contas, né? Hoje a gente chama os tribunais de contas, que eu tenho uma atuação nessa área, participei de um evento agora, também aconteceu também. A gente chama hoje o setor de contas públicas como além das contas. Por quê? Porque não basta dizer que usou o dinheiro honestamente. Se fosse isso, né, não bastava isso para ser eleito, não é isso, né? E é fundamental para o mas o ideal é usar o dinheiro público com impacto. Essa é a questão, do meu ponto de vista, do debate público hoje em dia. Não permitir que ele seja apoderado por partidos, não permitir que ele seja polarizado, mas que seja, aí sim, potencializado por legislativos abertos, ou seja, com capacidade de gerar essa política. E aí, finalizando, tentando integrar, viu, Eric? Inclusive, tive uma reunião há 15 dias passados com uma das vice-presidências da Câmara dos Deputados, e lá tem um vice-presidente que ele quer recuperar um projeto que eu acho essencial para o momento, que é o quê? Integrar os legislativos. Exista uma força legislativa entre o Congresso, assembleias e câmaras municipais, para que não tenha esse vácuo, que cada um fica fazendo as suas coisinhas e não tenha um canal de implementação e fortalecimento das decisões, que aquilo que foi decidido localmente que funciona, seja levado nacionalmente. E aquilo que foi decidido nacionalmente, seja levado localmente, para potencializar aquilo que nós já temos. Senão tem um plantando chuchu, tem plantando brócolis, outro plantando qualquer outra coisa e ninguém colhe nada. Que é mais ou menos o caminho do meu ponto de vista que temos hoje em dia. Espero ter contribuído. Muito obrigado por ter chamado. Parabéns ao Parlamento Aberto, parabéns à Câmara Municipal de Piracicaba, indicando o caminho, parabéns à equipe de profissionais que hoje ocupa, e parabéns especialmente porque é a minha área, Érica, a equipe de comunicação, porque eu sou fã da comunicação como instrumento desencadeador do governo aberto e do legislativo aberto, e do parlamento aberto. Ou seja, acho que quanto mais nós estruturarmos a comunicação, mais expõe o poder público. E expondo o poder público, cria uma fricção positiva com a sociedade, acabando provocando situações de geração de relação, conteúdo e debate público. Aí eu acho que o Legislativo já fez seu papel se provocar isso. Obrigado pelo convite. Legal, Sérgio. Eu que agradeço. E, Bruno, o que você pode falar agora? Eu vou pedir para você tentar
reduzir em uns 2 minutos, se você conseguir falar, para a gente poder fechar aí a nossa live. Mas em relação ao plano de ação nacional do governo aberto. Na verdade, esse é um dos poucos espaços participativos restantes no nível federal, né? Os planos de ação de governo aberto, que são coordenados pela CGU, né? Pela Controladoria Geral da União. Acho que desde do decreto do início de 2019, que extinguiu aí uma grande parte dos conselhos em nível nacional, a gente tem tido uma dificuldade crescente de se envolver com as pessoas dos órgãos públicos, né? E de fazer, de usar esses espaços de participação que existiam, que vinham sendo criados aí desde a Constituição de 88, né? E aí é interessante que, com esses espaços sendo extintos, a gente tem a criação desses planos de ação de governo aberto ali na CGU, né, no âmbito da parceria para governo aberto. Ali a gente ainda tem alguma capacidade de diálogo, tem um ator que é a CGU, que tenta garantir que governo e sociedade civil cumpram os compromissos que eles assumem, né? Mas assim, um espaço muito limitado, perto do que a gente já veio tendo, né, nessa evolução, que era uma evolução do Brasil, né, em termos de espaços, de criação de espaços de participação, que era uma coisa que era exemplo para o mundo inteiro. Mas aí, voltando para o nosso município aqui, eu também queria agradecer muito o convite. Eu acho que a Câmara, a gente tem que comemorar esses 2 anos, né? A Câmara veio se desenvolvendo muito como uma instituição aberta, né? Em 2013, aqui em Piracicaba, a gente tinha plenário da Câmara com vidro, né? A gente teve o aquário ali simbolizando o fechamento da Câmara, né? Para a população. E desde então a gente veio revertendo esse cenário, né? Então, isso é muito importante. Acho que o programa de parlamento aberto ajuda a evoluir ainda mais e tornar a Câmara mais aberta, né? O Observatório está aí para reforçar quanto for preciso isso. Legal, gente. Infelizmente o nosso tempo ficou curto demais. Faria, acho que umas 3 lives aqui fácil com os assuntos que poderia trazer aqui. Fico muito grato por todas as palavras que vocês falaram em relação ao Parlamento Aberto. Nós temos muitos desafios ainda. É um trabalho meio de formiguinha, mas é uma formiguinha com uma força de um minotauro, né? Aquela coisa, a formiguinha que carrega 10 vezes mais do que o corpo dela de peso, né? Então, realmente a gente tem esse desafio aqui. Tem sido muito prazeroso fazer o Parlamento Aberto. É uma ideia, é uma política pública que eu acho que a gente não pode retroceder. Tem que ampliar, tem que avançar. E quanto mais pessoas estiverem envolvidas nisso, compreenderem essa importância, se lançarem na política com essa pauta, que é muito importante também, politizar essa pauta no debate eleitoral também. Então, fica aqui o meu agradecimento aí enorme a vocês. Infelizmente, não temos muito mais tempo aqui. E só queria lembrar, pessoal, que essa live vira uma matéria no site da Câmara, o vídeo fica aqui no nosso Instagram, também vai lá no nosso canal no YouTube, no Departamento de Comunicação, Câmara Vereadora de Piracicaba, fica lá disponível. Sérgio, Bruno, um grande abraço para vocês. Use máscara, usem álcool em gel e quando tiver vacina, tomem, hein? Com certeza, esperando a minha semana que vem. Coisa boa. Grande abraço, cara. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Um prazer. Valeu.